No século XXI, o mundo já enfrentou epidemias de SARS, MERS, H1N1. Aqui no Brasil, vimos de perto, mais recentemente, os efeitos de epidemias de dengue, zika, chikungunya e agora a Covid-19. Também enfrentamos no passado varíola, cólera, poliomielite e a chamada gripe espanhola provocada pelo vírus H1N1. Aprendemos muito com essas doenças, eliminamos ou controlamos o contágio de algumas. Olhando a história, percebemos que muita coisa do passado se repete na maneira como enfrentamos as epidemias hoje. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o historiador Sidney Chalub, que é professor de História e Estudos Africanos e Afro-Americanos da Universidade de Harvard. Ele também é autor, entre outros títulos, de Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. Professor, super obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. Eu queria começar falando um pouquinho, né, a epidemia de Covid-19 tem afetado de maneira muito expressiva negros e latinos nos Estados Unidos. Também já há levantamentos indicando que a mortalidade no Brasil é maior entre negros e pardos. Eu já ouvi o senhor dizer que a morte é natural, mas a mortalidade é um fato social, segundo a história. Por quê? Bem, boa tarde, obrigado pelo convite para conversar com você, Carmen. Bem, historicamente, as epidemias têm uma certa maneira de circular que é condicionada pelas circunstâncias, pelo tempo histórico. Né? Desde coisas mais básicas, como, por exemplo, o que hoje a gente chama de pandemia, no século XIX, por exemplo, até bem no início do século XIX, era relativamente raro de acontecer, porque você teria que ter doenças que atravessassem, por exemplo, o Atlântico, começasse na Ásia, chegasse na Europa, passasse para as Américas. O mais comum era que essas epidemias ficassem circunscritas mais circunscritas a seus locais de origem. Duas coisas historicamente tornaram as epidemias muito mais intercontinentais, mais se aproximando da ideia de pandemia. Né? Uma delas foi o tráfico africano de escravos, que aproximou no Atlântico as Américas da Europa e da África, e fez com que doenças que antes pudessem ficar restritas em algum dos lados do Atlântico passassem a ter uma maior chance de circular. Uma doença altamente contagiosa, como a varíola, por exemplo, ela circulou muito em função do tráfico africano. Outras doenças, como, por exemplo, a febre amarela, cuja transmissão é mais complicada, porque depende do mosquito como vetor e, portanto, precisa que não só haja casos num determinado lugar, mas também condições para que, por exemplo, mesmo um navio estejam ao mesmo tempo doentes e focos do mosquito, para que ele possa se expandir em outros lugares. Você tem uma doença que passa a circular muito mais, circulava com o tráfico africano, né? E na segunda metade do século XIX, dois eventos que tornam a circulação de pessoas muito mais rápida aumentaram a incidência dessas epidemias. Foram os navios a vapor e as estradas de ferro. Isso, por exemplo, então, aumentando a circulação, você aumenta enormemente a possibilidade de doenças como febre amarela, cólera, varíola, circularem por todo o Atlântico e virarem isso que a gente chama hoje de pandemia. Então, as condições são muito... E a maneira como as doenças, uma vez circulando, elas entram nas comunidades, tem muito a ver com as características de cada sociedade. Por exemplo,
A febre amarela no Brasil, a primeira grande epidemia, ocorre em 1850. E ela tem muito a ver com o adensamento urbano nas cidades brasileiras. Ela é forte em Salvador, Recife, no Rio de Janeiro, onde a epidemia é muito forte, continua forte nos outros anos, onde você tem uma população numerosa de imigrantes portugueses, pobres, que são muito vulneráveis à febre amarela. Uma população escrava grande, que no caso da febre amarela sofre menos porque a maior parte dessa população era africana de origem, nascida na África, trazida para o Brasil pelo tráfico, e como a febre amarela era endêmica nas regiões da África de onde os escravizados eram trazidos para o Brasil, isso fazia com que esses africanos, a maior parte deles, provavelmente tivesse tido febre amarela quando criança e tivesse, portanto, adquirido uma imunidade para o resto da vida. Né? Então, quando a epidemia aconteceu nessas cidades brasileiras costeiras, ela afetou menos a população de origem africana e foi muito mortal para os imigrantes portugueses. E todas essas doenças, elas se propagam com mais celeridade em lugares de maior densidade demográfica, de aglomeração. Né? Por exemplo, no caso do cólera, se você não tem acesso à água tratada de boa qualidade, se você utiliza rios contaminados, se não tem saneamento e tal, a doença se propaga com uma rapidez enorme, né, pelo contágio direto. Então, as condições sociais que as pessoas vivem é muito fundamental para entender como cada epidemia se propaga. Perfeito. Agora, a gente assistiu aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, em vários cantos do planeta, muita discussão em torno do isolamento social. Tá? Aqui no Brasil, é curioso até que a gente, quando olha, né, as aglomerações que o senhor acabou de falar, então aqui no Rio de Janeiro, especificamente, nas estações de ônibus do BRT, sempre lotadas, e você tem um determinado segmento da sociedade que consegue fazer o isolamento. No caso de epidemias, a gente pode dizer, então, né, considerar o distanciamento social como um critério de classe também? Com certeza. Em primeiro lugar, essa aparente contradição entre interesses econômicos e necessidades de saúde pública sempre existiu. Quando havia uma epidemia, por exemplo, quando havia notícia de uma epidemia de cólera em algum lugar, os portos começavam a tomar cuidado, se preocupavam com os navios que iriam chegar daquele lugar para não deflagrar a epidemia em outros lugares. Sempre havia aqueles que fingiam que a epidemia não existia, não queriam acreditar nela, achavam que não ia acontecer, e havia aqueles que defendiam uma quarentena estrita, rigorosa, para evitar que a contaminação, que naquela época, hoje em dia vem por avião, naquela época chegava fundamentalmente por meio dos navios. Então, essa contradição sempre esteve presente. Sem dúvida, o Covid, aliás, é uma história meio dramática nesse sentido, né? Porque o coronavírus se espalha no mundo por meio das viagens aéreas. Então, ele começa nas classes mais abastadas da sociedade. Né? Quem viaja de avião que precisa trabalhar, viaja de avião por lazer, que são uma parcela reduzida, principalmente as viagens internacionais, é uma parcela reduzida das populações em toda parte. Então, a doença começa com dirigentes, com políticos, com empresários e tal. Né? Os hospitais de elite de São Paulo, por exemplo,
Foram eles que primeiro começaram a receber mais pacientes e tudo mais. Com o passar do tempo, essa é uma população que tem mais condições de praticar um isolamento social rigoroso. Querendo, essa população pode praticar um isolamento social rigoroso. O maior número de pessoas nessa classe que pode trabalhar remotamente e, e evitar, portanto, essas interações que não são aconselhadas pela saúde pública. Com o tempo, a epidemia foi descendo de escala social. Então, aqueles que precisam fazer o trabalho até para que os outros possam ficar em casa, tá? Quem entrega medicamento, entrega comida, entrega correspondência, quem faz todo o trabalho, não só os profissionais de saúde e o exército de gente que trabalha para que os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros trabalhem, e aqueles que estão cuidando de toda a infraestrutura necessária para que a sociedade continue a funcionar. Agora, a epidemia está em cheio nessa população, que não tem como praticar isolamento social, ou porque precisam trabalhar, então, e a atividade exige isso, ou porque moram em condições de densidade demográfica muito grande, às quais não é possível escapar numa situação dessa, né? E se expõe muito mais ao vírus. Então, você vê uma situação, digamos, clássica, né, de como as injustiças sociais, as desigualdades que são estruturais de uma sociedade, acabam sendo esclarecedoras, permitindo até que você faça previsões de como uma epidemia vai se alastrar, e essas condições de desigualdade são aprofundadas no momento da crise epidêmica, porque a injustiça social que caracteriza a experiência geral, ela se reproduz na experiência da saúde pública, porque essas pessoas têm um índice maior de doenças. Aqui nos Estados Unidos, em geral, se você tem 10% de população negra em determinada localidade, o número de pessoas doentes e que chegam à morte pelo coronavírus são 2 ou 3 vezes maior do que a porcentagem dessas pessoas na localidade afetada. Então, você tem 10% de negros, 30% vão ter Covid e um número semelhante, proporcionalmente semelhante de mortos entre eles. Então, a injustiça social, na verdade, ela se aprofunda e ela se torna mais aparente e até se aprofunda nos momentos de crise sanitária. Então, realmente, isso tem a ver com a forma também. A Covid começou com uma epidemia muito urbana, né? Até porque chegava pelo avião e tudo mais. Agora ela está se interiorizando mais. Só que ela Exato. começou muito urbana. Mas por que começou muito urbana? Porque as nossas cidades, e ela se alastra agora para as regiões mais pobres, periféricas, né? As nossas cidades, elas são uma espécie de projeção do espaço das desigualdades sociais, desigualdades de classe. Então, são sociedades extremamente segregadas, sociedades e cidades extremamente segregadas, né? E bem, o Brasil talvez é um dos países mais segregados do mundo, né? Até porque não há nenhum espaço de segregação socialmente constituído, né? As escolas são totalmente segregadas. Então, isso acentua, e nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Isso acentua a percepção das desigualdades, torna essas desigualdades mais aparentes, e aqui nos Estados Unidos a gente assiste a uma explosão social, né, no momento, que está muito associada ao sofrimento dessa população negra com a crise de saúde pública ligada à violência policial tradicional contra essas populações. Isso está levando a essa explosão social que assistimos no presente momento. Uhum.
essa explosão por conta da morte do George Floyd, né, que fez explodir uma porção de protestos por vários cantos do país. Professor, eu queria saber, assim, a história das epidemias, a gente pode dizer que é também uma história das políticas de saúde pública. Que exemplos a gente poderia ter a partir de epidemias como a de febre amarela, que o senhor já falou um pouco sobre ela, e de cólera no Brasil no século XIX, né, que a gente pudesse fazer essa associação entre a epidemia e o surgimento de uma política de saúde pública? Bem, por exemplo, só para ficar no caso do Brasil, mas isso é uma experiência mais geral, a fundação, a criação de uma junta central de higiene pública, quer dizer, um órgão do governo imperial, do governo central, encarregado de formular política de saúde pública, é uma decorrência direta da epidemia de febre amarela de 1850. A junta é criada em 1851. Primeiro criada uma comissão higiênica durante a própria epidemia, e isso em seguida é criada uma estrutura mais permanente, chamada Junta Central de Higiene Pública. Agora, o que a gente observa no século XIX é que as teorias médicas sobre a forma como as doenças se propagavam e os recursos disponíveis à saúde pública para instaurar políticas eficazes para conter essas epidemias eram condições muito precárias, por falta mesmo de conhecimento. Antes da microbiologia, no caso da febre amarela, por exemplo, não havia nenhuma ideia de que ela era transmitida pelo mosquito, então você não sabia que tinha um vetor da doença. Então, uma coisa é você associar, e se associava, né? Doenças como febre amarela e malária à umidade e a regiões onde havia muita umidade, poça d'água, água e tudo mais. Né? Agora, entre isso e saber que o problema da umidade tinha a ver com a reprodução de uma população de mosquitos que eram os vetores de transmissão da doença, isso é uma lacuna de conhecimento enorme, que faz com que as medidas práticas a serem adotadas não funcionassem. Né? O mesmo em relação ao cólera. O cólera ele só passou a ser combatido com um pouco mais de eficácia quando, em uma epidemia que ocorreu em Londres, na década de 1850, um médico chamado John Snow colocou o mapa da cidade de Londres na mesa, foi marcando nele os casos, conforme eles foram ocorrendo, um a um e tal. Depois de alguns meses de epidemia, ele notou que havia uma concentração muito grande de casos ao longo do rio Tâmisa. Ele pensou, bem, as pessoas devem estar consumindo água contaminada, alimentos contaminados, crus e tal. E aí uma recomendação simples, que foi nas epidemias seguintes, só consumir alimentos cozidos e água fervida, diminuiu enormemente o número de casos. E também passaram a tratar, se eu não me engano, com cloro, mas eu não sei como, mas a água também que era fornecida à população, né, nos chafarizes, ou mesmo nos lugares onde já havia água encanada. Então, mas eram coisas muito práticas, digamos, que, na maior parte das vezes, não havia na ciência médica do período conhecimento suficiente para que essas medidas fossem mais eficazes. Tá? A situação, na verdade, mesmo no caso do Covid, isso é importante dizer, né? A gente já vai aprendendo como a ciência é uma coisa difícil. Né? Por mais que em uma semana já havia sido destrinchado geneticamente tudo a respeito do Covid. Tá? E você circula essa informação em laboratórios do mundo inteiro pesquisando, e, no entanto, a gente sabe que da quantidade de coisas desconhecidas. Né? Desde quanto tempo o vírus sobrevive em determinadas superfícies, se é ou não seguro andar na rua ou sair correndo, fazer jogging, até que ponto a máscara te protege e tal. Tudo isso são coisas que o tratamento,
se é ou não alguma droga eficaz. Tudo isso está sendo pesquisado, mas a ciência tem seu tempo, ela é lenta, né? Você vai ter ou não vacina, tá? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem uma quantidade enorme de exemplos de doenças para as quais foi possível desenvolver vacinas eficazes para contê-las, você tem também um número enorme de exemplos de doenças que nunca tiveram vacina, para as quais Exatamente. nunca foi possível desenvolver vacina. A AIDS é uma delas. Malária tem vacinas muito precárias ainda, continua se pesquisando, mas ainda é precário. Malária tem a vantagem, desde o século XIX, havia quinina, quinino, que era usado e ajudava a controlar os sintomas e curar a doença. Mas você tem, assim, a quantidade de definições é muito grande. Mas quando você está no século XIX, você está numa medicina ainda antes da microbiologia, então a busca dos agentes específicos da doença não era o protocolo, você procurava os miasmas, né, procurava as condições ambientais que dariam origem às doenças. Isso podia aproximá-lo mais ou menos, né, do que estava causando a epidemia, mas era muito precário. Você não tinha antibiótico, você não tinha anestesia, você não tinha noções de asepsia. Um cirurgião no século XIX, para ele mostrar que ele estava com a mão na massa, ele estava sempre com as vestes ensanguentadas. Ele ia de uma cirurgia para outra, não tinha noção de asepsia. Né? Então, por isso que no século XIX os hospitais eram percebidos como lugares onde você ia para morrer. Né? Havia um verdadeiro horror aos hospitais, porque, de fato, essas condições todas tornavam a situação muito difícil. Então, claro, na hora das epidemias, você obrigava os doentes a ir nos hospitais para afastá-los. Por exemplo, uma complexidade, que é o caso em muitas doenças, mas que não se tinha ideia, né? Até no século XIX, evidentemente, não tinha ideia, de boa parte do século XX, e que a gente sabe que é o caso no coronavírus, né? Pessoas assintomáticas podem transmitir a doença. Enquanto que no século XIX você isolava as pessoas que estavam com sintomas, né? Levava elas para as enfermarias e tal, mas você não tinha ideia de que em algumas doenças pessoas assintomáticas podiam transmiti-la. Né? Então, tudo é muito complexo, né? O conhecimento está sempre em movimento e, numa hora dessa, ao mesmo tempo, você vê que a única esperança é o conhecimento, porque nenhum político falastrão vai resolver o problema. Com certeza. A única coisa que pode resolver o problema é aparecer uma vacina ou aparecer algum medicamento eficaz para cuidar dos doentes, ou ambas as coisas, no melhor dos mundos. Agora, tudo isso depende de um trabalho que está em desenvolvimento e cujo resultado é sempre incerto, não só quanto a se vai ou não dar certo, também quanto a quanto tempo vai demorar para chegar lá. Perfeito. Agora, a gente falando de epidemia, a gente sabe que toda epidemia tem os seus efeitos negativos, mas algumas vezes elas geram também efeitos positivos, como o senhor até exemplificou, né? Isso pode gerar alguma política de saúde pública que vai ser implantada a partir dali. Eu queria saber do senhor, no caso da epidemia de febre amarela, né, qual foi o resultado positivo, ou como é que se gerou um resultado positivo na questão do tráfico negreiro a partir da epidemia de febre amarela? A febre amarela tem essa característica, ela era, desde o final do século XIX, percebida como uma epidemia que circulava muito pelo tráfico africano. Isso porque a África era, de onde vinham os escravizados, eram regiões onde a febre amarela era epidêmica. E os africanos, por ser epidêmica, se dizia na época, não tinha noção de imunidade como se tem hoje, né? Mas você tinha a ideia de que você estava habituado àquele clima, então você não sofria da doença porque você estava habituado a ela depois. Então, no caso do Brasil, claramente há uma relação, não tem uma causa única para o fim do tráfico africano em 1850 no Brasil. Porém, a epidemia de febre amarela no verão de 1849 e 1850, ela, sem dúvida, aumentou a determinação, digamos, do governo imperial para
extinguir, para abolir o tráfico africano. Uma segunda vez, né? O tráfico africano já era ilegal Já desde vi, 1831. Né? já Então, havia uma lei para isso, já só que havia ela não uma era lei. cumprida, né? Era só para Ela inglês ver. continuava clandestinamente. Na verdade, a expansão do café, né, no Vale do Paraíba Fluminense Paulista é um resultado, entre outras coisas, do crime de tráfico ilegal de africanos. Né? Então, toda a riqueza imperial de São Paulo, do Rio e tal, que se cria em torno do café, ela é, na verdade, construída em parte por meio de um crime coletivo coadunado pelo Estado Imperial, Estado Nacional, que era a importação de africanos ilegalmente. E pela ocupação de terras também, né? Sim, era a ocupação de terras públicas pelas quais não havia título, então você invadia. É muito curioso, né? Os cafeicultores eram contrabandistas de africanos e invasores de terras públicas. Né? Então, hoje em dia, chamo de invasores, não se usa para eles o termo invasores, né? Mas retrospectivamente, o mesmo termo que se aplica hoje ao movimento social devia se aplicar aos grandes proprietários de café do século XIX. A gente seria contrabandistas de gente, né, de gente escravizada, que me parece um crime ainda, digamos assim, num outro patamar de criminalidade contra a humanidade. Né? Com certeza. Professor, como a epidemia de febre amarela no sul dos Estados Unidos, né, que matou muitos irlandeses, ajudou a, de uma certa forma, justificar teorias racistas? Então, aí no caso da febre amarela acontece uma coisa, essa questão essa imunidade que se notava entre os africanos, em primeiro lugar, ela era um pouco exagerada, no seguinte sentido. A imunidade não tinha a ver com a pessoa ser africana ou não. Tinha a ver com a exposição à doença na infância. Porque os estudos mostram que a febre amarela na infância tende a ter sintomas menos graves, com a vantagem da pessoa adquirir imunidade depois. Como adulto, ele não vai ter de novo febre amarela. Então, ela se devia a isso. Né? Mas, aí quando havia outras epidemias nas Américas, dependendo da população do lugar, você pode ter uma população negra que nunca se expôs à febre amarela antes. E essa população estará sujeita à doença como qualquer outro indivíduo que não teve experiência prévia. Não há nenhuma comprovação de qualquer imunidade geneticamente adquirida no caso da febre amarela. Né? A situação é um pouco diferente no caso da malária, no caso da febre amarela, não. Então, mas como a febre amarela era uma doença muito ligada ao tráfico, e havia essa visão de que a população de origem africana, negros, sofriam menos dela, tendia a haver uma generalização dessa característica, como se os negros nunca fossem sujeitos à febre amarela. E como eles não seriam sujeitos à febre amarela, eles estariam mais aptos a trabalhar em tarefas manuais pesadas e tal, porque eles estariam em condições de aguentar o sol tropical, em condições de aguentar as condições ambientais características de zonas quentes. No sul dos Estados Unidos, como uma época chegou uma quantidade muito grande de irlandeses para trabalhar na Louisiana, e eles, Nova Orleans, e eles, como sempre era o caso, quando tinha uma população que não tinha tido nenhuma experiência prévia com a doença, né? Os negros daquela região, e os brancos também, né? Que moravam ali há gerações, que provavelmente a febre era endêmica na região do Caribe, Cuba, Nova Orleans, Haiti. Aí você tinha doença quando criança, que nem os africanos na África. E nem brancos nem negros naquela região sofriam tanto com a febre amarela. E os irlandeses morriam em grande número. Mas como essas questões eram mal compreendidas e tal, havia essa ideia de que a febre amarela atacava os brancos e poupava os negros. E isso serve para argumentos de que, na verdade, ou há subgrupos na espécie humana, ou há diferentes espécies humanas, né? E há
e os negros, a constituição deles faz com que eles estejam aptos a fazer o trabalho braçal, que se você colocar os brancos para fazer, no caso os irlandeses, eles não suportam e morrem, né? Então isso vai alimentando essa coisa racial e a ideia de um certo essencialismo, digamos, no pensamento racial, né, que faz com que você tenha não só raças diferentes, mas que são quase espécies humanas diferentes, mas também elas são hierarquizadas entre elas, sendo que os brancos seriam mais aptos a uma atividade mais intelectual, de um outro tipo, de mando, e os negros aptos apenas ao trabalho braçal, mais subordinado e tudo mais. Então, a Praia Amarela é muito suscetível a esse tipo de raciocínio, né, de ideologização. Perfeito. Agora, nessa epidemia de Covid-19, a gente viu vários governantes que negaram ou minimizaram o problema. Não é incomum isso, né, governos omitirem dados, a gente viu isso em relação à epidemia de meningite aqui no Brasil durante a ditadura militar, em relação até à própria gripe espanhola, quando o presidente Woodrow Wilson proibiu a divulgação de qualquer informação sobre a doença. Ao longo da história, a que se deve essa atitude de governos em relação a epidemias? De você negar, tentar omitir ou minimizar o problema? No caso, bem, o caso da gripe espanhola é o caso mais interessante, talvez, disso, né? Porque ela ganhou o nome de gripe espanhola por causa disso, né? Porque a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, a epidemia começou nessa fase final da Primeira Guerra, matou muito mais gente do que a própria guerra, né? Mas a Espanha não estava envolvida no conflito, e quando a epidemia começou lá, havia notícias sobre a epidemia. Enquanto que os governos que estavam envolvidos na guerra, houve uma tentativa de sufocar a notícia da epidemia. Não foi só nos Estados Unidos, né? Aconteceu na Alemanha, na França. Então, parecia que a epidemia só estava acontecendo na Espanha, né? E aí a gripe ganhou esse nome, de gripe espanhola. Eu acho que aí varia de caso a caso, né? Quer dizer, na verdade, há um impulso, realmente, o primeiro impulso de muitos governos em casos de epidemia parece ser a tentativa de omitir, de fingir que não existe e tal, né? Você está assistindo isso, assistiu, né? No caso do coronavírus, desde presidentes que chamavam a coisa de gripezinha, até aqui nos Estados Unidos, o presidente norte-americano dizendo, não, está tudo sob controle, não vai acontecer nada, está tudo sob controle e tal. Então, uma espécie de negacionismo. Hoje em dia, acho que isso se agrava porque você tem alguns países, e isso é verdade no caso do Brasil e no caso dos Estados Unidos, em especial, você tem presidentes que são abertamente hostis à ciência, né? Hostis ao conhecimento. Então, por causa disso, talvez essas pessoas estivessem mais dispostas a virar as costas àquilo que os epidemiologistas foram, e os especialistas em saúde pública foram anunciando e prevenindo de que você está numa situação diferente, grave, né, tomar medidas de prevenção para evitar que a coisa aconteça e tal. Mas como são dirigentes ativistas contra a ciência, digamos assim, eles voltaram as costas a essa informação, até porque tem essa visão política, né? Por exemplo, no caso nos dois casos, né? De negacionismo em relação às mudanças climáticas. No caso dos Estados Unidos, porque você quer desregular as indústrias, permitir que as indústrias não sejam tolhidas por determinados objetivos de diminuir a poluição e coisas desse tipo. No caso do Brasil, todos os interesses ligados ao desmatamento, à expansão da agroindústria para áreas florestais, e a tentativa, portanto, de desautorizar a ciência climática, que fundamenta, ao lado, por exemplo, da história da antropologia, que mostra a importância dos povos da floresta para a preservação delas, né?
não só a presença multissecular deles lá, como também o conhecimento de que o modo de vida desses povos é a melhor proteção possível para as florestas. Então, essa negação geral, né, desde as ciências humanas, da antropologia, da história, até as ciências, isso é um campo eminentemente interdisciplinar, né, das ciências que estudam as mudanças climáticas, que junta tudo, desde as ciências humanas até as ciências biológicas, as engenharias, as tecnologias, tudo está envolvido, né, nas ciências das mudanças climáticas. E como há um interesse em negar isso como um todo, né, então isso torna esses dirigentes mais, digamos, menos permeáveis aos argumentos vindo do conhecimento. Né? Atacam as universidades, né, atacam os pesquisadores, desvalorizam isso, quer dizer. E, nesse sentido, é muito sintomático que são os dois países que estão, no momento, na ponta de lança da tragédia. Né? E, de novo, faz a oposição com a economia, né? Então, em nome de um modelo econômico, se nega né, a ciência. Você vê que é uma oposição totalmente suicida, né? Ela não tem nenhuma lógica. Não é, é evidente que as considerações econômicas elas são importantíssimas, são válidas e é preciso lidar com elas. Só que se você pensa que a saúde pública e os interesses econômicos estão opostos um ao outro, né? É um jogo de soma zero, a derrota é certa, né? Porque, na verdade, o desafio é ter um projeto que permita que você lide, tenha uma ação conjunta para lidar com o prejuízo econômico e com a emergência sanitária. Se você pensa uma contra a outra, você não vai chegar a lugar nenhum. Mesmo porque, evidentemente, você pode abrir a economia à vontade. Se as pessoas continuarem a ficar doentes, né, os hospitais lotados, fica conhecendo de pessoas próximas cada vez mais que ficam doentes, que morrem e tal, as pessoas não vão voltar a circular nas ruas, a indústria do turismo não vai voltar, os restaurantes não vão voltar, ninguém vai ao cinema, não vai acontecer nada. Quer dizer, as fábricas não vão poder funcionar. Então, não adianta. O raciocínio de que uma coisa supõe a outra é, digamos assim, um raciocínio que é apenas mais um sintoma, né, dessa ideologia de apologia à ignorância, né, que tomou conta dos governos, tanto do governo norte-americano quanto do governo brasileiro, em proporções inusitadas, né, porque nos dois países você tem o próprio executivo trabalhando contra as medidas sanitárias recomendadas pelos próprios técnicos que trabalham no governo. É uma situação totalmente surreal. Né? E o resultado era totalmente previsível e todas as previsões estão se confirmando. São os dois países onde a doença está sendo mais mortal. E na esteira do negacionismo que a gente começou aqui a falar, eu queria puxar, porque assim, ao longo dos últimos anos a gente viu o crescimento de um movimento anti-vacina, mesmo depois de tantas conquistas da ciência para extinguir ou mesmo controlar doenças com campanhas de imunização. Nas epidemias que o senhor estudou, essa resistência à vacina ela já existia? A que se deve essa resistência? Bem, a primeira vacina que foi inventada foi a vacina antivariólica, e ela existia desde o início do século XIX. Existia porque agora nem precisa mais, que a varíola é uma doença extinta. É a única doença que foi extinta no mundo por meio de uma campanha de imunização. Então, o vírus da varíola hoje em dia só existe em laboratório. Ela foi declarada extinta pela Organização Mundial de Saúde, se não me engano, no final dos anos 70, de 1970. Então, mas a vacina existia desde o início do século XIX, mas era muito problemático. Ela teve um impacto no tráfico africano, a vacinação de africanos recém-chegados ao Brasil, por exemplo, ao longo da primeira metade do século XIX, parece que diminuiu o número de doentes de varíola
naquele período. Mas depois, as pesquisas e a experiência com a vacina foi mostrando uma série de problemas. Ela transmitia algumas doenças, como a sífilis. A vacina vinha contaminada às vezes, e ao invés de proteger a pessoa, transmitia o próprio vírus da varíola. Era um procedimento muito doloroso, a vacina era feita braço a braço, então você inoculava a pessoa, depois, uma semana depois, a pessoa tinha que voltar ao posto para ver se a vacina tinha pego, e aí, se ela tinha pegado, você tinha que pegar, e o médico tirava da própria ferida que a vacina tinha feito o material para vacinar outras pessoas. Então, era um procedimento todo muito complicado e havia uma resistência, digamos, à vacina, né, que só foi sendo resolvida ao longo do século XX, depois teve a explosão na revolta de 1904 no Rio de Janeiro, que também aconteceu porque havia muita resistência à vacina e dissensão entre os próprios políticos, no momento em que a vacina já era mais confiável, mas havia desacordo a respeito dela em rivalidades políticas, na tentativa de golpe militar. Em 1904, a revolta da vacina no Rio é a tempestade perfeita, né? Tudo que podia dar errado estava dando errado naquele momento e a cidade explode numa revolta antivacínica. Logo depois, em 1908, o Rio tem a pior a epidemia de varíola da sua história, com 8 ou 9 mil mortos em poucos meses. Mas a história da vacina, das imunizações, é uma história de sucesso, né? Uma história que faz uma diferença enorme. Até bem entrada do século XX, essas doenças para as quais existem vacinas hoje em dia, desde a varíola, que era uma doença que matava ou deformava, porque se você sobrevivia, você ficava com a fisionomia toda, o corpo todo furado, né, com aquelas marcas da epidemia, como se fosse uma acne radical muito maior e tal. Então, era uma doença muito que deixava sequelas nesse sentido, né, e matava muito crianças, inclusive. Você tinha sarampo, poliomielite, né, que era uma doença terrível também. Então, essas imunizações todas diminuíram radicalmente a mortalidade infantil, radicalmente, não tem parâmetro, não tem como você... Não existe, digamos assim, nenhum motivo racional para ser cético quanto à importância das imunizações na história da humanidade, né, do ponto de vista de garantir a sobrevivência das crianças, né? E então, eu acho que o motivo dessa negacionismo hoje em dia tem a ver com esse ambiente mais generalizado, né, de pós-verdade, de dúvida quanto aos fatos e tal, que foi muito potencializado pela era digital, né? Uhum. Então, por um lado, é bom que hoje em dia o controle do discurso, né, o domínio e uso da palavra, ela esteja muito mais acessível a todos, e não só pessoas como eu e você podemos falar em público. Era assim, até 2, 3 décadas atrás, digamos, né? O que era ruim, porque, afinal de contas, é um monopólio. A palavra traz poder, e não há motivo para achar que devia ser sempre dessa maneira, né? Só que, junto com isso, veio desde dessa oportunidade incrível de você ter um acesso muito maior a diferentes opiniões e uma circulação muito maior das informações. Depois de um tempo, houve os grupos que aprenderam, né, a utilizar o poder dessas mídias, né, para relativizar qualquer enunciado de conhecimento, né, e para dar a impressão de que qualquer enunciado vale a mesma coisa, de que não há fatos e que as opiniões são as únicas coisas que importam, né, e enfim, todo conhecimento produzido segundo critérios rigorosos e tal, ele entra nessa vala comum da quantidade de
palpite, às vezes mal intencionados, tá? que circulam nessa mídia. Uma possível... Podemos falar um pouco de possíveis consequências positivas desse negócio? Podemos? Pode falar, lógico. Não, 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 eu então... queria só completar uma coisa importante em relação à sim, questão da vacina, que o senhor colocou. É sempre bom a gente né, reforçar que o Brasil tem um programa de imunização que é considerado modelo. A gente tem um problema hoje voltando justamente por causa desse negacionismo, que é a questão do sarampo, que as pessoas começaram a deixar de vacinar as crianças para o sarampo, a doença voltou, né? Então, assim, longe de qualquer teoria da conspiração, é importante que a gente entenda, né, que as vacinas são fundamentais. claro, não, sem dúvida alguma. Mas acho que as pesquisas também indicam, no Brasil mesmo, apesar desse menor alcance atual, que a grande maioria das pessoas acredita nas vacinas. Eu acho que esse problema vai ser superado, né? É claro que, para ele ser superado, precisa parar com essa mania de cortar o orçamento da saúde, né? Tem que apoiar o SUS, ele não tem que apoiar o SUS, tem que fazer todos os investimentos necessários para que essa cobertura de imunizações e tal continue a funcionar. Então, eu acho que uma das consequências possíveis dessa epidemia é as pessoas voltarem a prestar atenção na qualidade da informação e da comunicação e do conhecimento, né? Porque é isso, quer dizer, na hora do aperto, tirando esses governantes apologistas da ignorância, todos sabem que a solução virá, só pode vir do conhecimento, né? Bem, o caso do Trump, por mais que ele se mostre contra o isolamento social e seja imprudente em muitas das coisas que ele fala, o governo americano também tem investido pesado na descoberta de uma vacina. O Trump sabe perfeitamente que o que pode salvá-lo seria se tivesse uma vacina mês que vem, ele ia ficar agradecendo o resto da vida, porque era a chance dele ainda, por exemplo, aumentaria a chance eleitoral dele em Ele novembro, tentou na até eleição de pagar por novembro. uma vacina alemã, né? Ter os Não, ele direitos da está vacina pagando alemã. qualquer coisa, ele está pagando qualquer coisa, né? Então, nesse sentido, o obscurantismo, digamos, da Brusundanga ainda é muito maior, né? Quer dizer, a ignorância, no caso da Brusundanga, ela não é mitigada por nada, é uma ignorância em estado bruto, né? Não tem nada que a salve. O Trump é muito mais esperto, né? E aí e usa e está usando os recursos para tentar resolver. Ele fala uma coisa e faz outra em algum sentido, no certo sentido, em relação a isso, né? Não em relação ao isolamento social, não, mas em relação à ciência, sim, e principalmente a esperança de que a vacina resolva o problema. Então, uma das coisas é isso, quer dizer, que se volte a valorizar a ciência, né? E, ao mesmo tempo, que se entenda a complexidade dela. Quando você investe em criar laboratórios, em criar áreas nas grandes universidades públicas de pesquisa e tal, e se você, grandes universidades e laboratórios, e firmas, instituições de pesquisa, se você desinveste, você pode destruir as coisas muito rápido, né? E para reconstruí-las toma muito tempo, ciência demorada, né? Então, talvez, quem sabe, né? E várias outras coisas que podem ser resultado do coronavírus, né? Quer dizer, essa epidemia está deixando claro que não tem sentido que centenas de milhares de pessoas em cidades como Rio e São Paulo ou peguem o carro e fiquem engarrafadas 40 minutos, uma hora e meia para chegar no trabalho, para ir, para voltar, ou entrem em transporte público lotado, né, sobrecarregado e tal, e demorem uma hora e meia para chegar, ou mais, para chegar no trabalho, para chegar no escritório, ou na firma, ou lá onde for, liga o computador e trabalha na internet, fazendo a mesma coisa naquele computador que podia estar fazendo em casa. É uma coisa de uma irracionalidade econômica completa, né, que eu acho que tem que ser revista. É um desperdício total de Professor, energia, de tempo, né?
de O senhor tudo. falou que o senhor já afirmou aí numa entrevista que o senhor acredita que essa pandemia é uma metáfora perfeita da globalização. Nesse Sim. caminho que o senhor está utilizando agora, nessa linha de raciocínio, o senhor acredita. Por que o senhor acha que é essa metáfora perfeita da globalização e que legado ela pode trazer? O senhor já está caminhando um pouco para isso, né? Sim. Para essa resposta, né? De falar de uma vida talvez menos acelerada? Pois é, quando eu digo que a epidemia é uma metáfora, na verdade porque a gente ouviu falar esses anos todos, né, dessa quebra de fronteiras, da circulação máxima de mercadorias, todo esse ideal neoliberal, né, de diminuir o Estado, deixar o Estado mínimo, ou inexistente de preferência, e deixar que o mundo seja regulado por um mercado global e livre circulação de pessoas e mercadorias. O Covid está provando que é possível circular sem fronteiras. Só que é uma metáfora mórbida, é a distopia. O neoliberalismo radical encontrou a sua metáfora mórbida. Finalmente você tem uma coisa que circula sem limite, né? Ignora qualquer fronteira. Não adianta o Trump dizer que o coronavírus era o vírus chinês, como ele chamava no início, porque vírus não tem nacionalidade, não tem passaporte, não respeita política de imigração, não respeita visto, ele vai entrar em qualquer lugar, né? E nesse sentido é que é uma metáfora, e metáfora mórbida, né? A distopia máxima do neoliberalismo é essa situação, que na verdade uma coisa que circula sem possibilidade de controle faz que todo o resto pare de circular. Por isso que é a distopia do neoliberalismo. Parou tudo. Parou tudo. E Exatamente expôs. porque tem uma coisa que realiza aquele ideal, né? Quer dizer, que circula sem limite. E é curioso, é irônico, é trágico, né? É uma ironia trágica, mas é interessante. Expõe as desigualdades que a gente está vendo agora. O senhor mesmo citou lá os protestos nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente também teve protestos, né? Então, nesse contexto de pandemia, os problemas continuam circulando. Mas, né, esperemos que consigamos tirar boas lições dessa pandemia. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, seu conhecimento. O senhor quer falar alguma coisa? Não, Quer acho que acrescentar? não, eu agradeço a você. Eu acho que a gente tem que esperar para ver se alguma coisa positiva fica disso, mas a situação no Brasil atual é uma espécie de tragédia anunciada que infelizmente se confirma a cada dia, sem que a gente, no momento, consiga ver uma alternativa, uma saída para isso. Perfeito, professor. Super obrigada. Obrigado a você.